Olá, lindezas, tudo bem? Agora a gente vai falar aí de equilíbrio do corpo extenso. Tem N probleminhas aí sobre isso, nesse assunto de estática, tá bom? E eu vou ensinar aqui para vocês um macete, para você não ter que ficar se preocupando com aquela história de roda para um lado é positivo, roda para um lado é negativo. Eu, quando era aluno, sempre fazia confusão e sempre me estrepava com isso, que eu trocava o sinal. Então, com esse macetezinho que eu vou ensinar para vocês, você não precisa ver esse negócio ser negativo ou positivo, tá bom? Então, olha só. Primeiro, a gente vai seguir alguns procedimentos, tá? O primeiro procedimento seria desenhar todas as forças que atuam no corpo. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo. Aqui, o peso, tá? Tá atuando aí, tá puxando esse bloquinho azul para baixo. Agora, o peso 2 tá puxando aí esse bloquinho da esquerda, coxinho para baixo. E a gente também tem o peso número 3, que agora tá puxando o bloquinho da direita para baixo, certo? Só que se só existissem essas três forças, essa barra ia parar lá no centro da Terra, lá onde Satanás mora. Então ele não chega no centro da Terra porque essa estrutura aqui, geralmente a gente chama de cunha, ela tá fazendo uma força, e essa força para cima a gente costuma chamar de reação, tá? Podia chamar de normal, não teria problema nenhum, mas geralmente os livros chamam de reação. E aí, beleza, né? Então essa reação equilibra, obviamente, essas três forças que estão para baixo. Depois, o próximo passo é escolher um ponto para o cálculo dos torques. Nesse ponto, a força é eliminada do problema. Então, por exemplo, aqui, muito provavelmente, eu tenho o peso número 1, eu tenho o peso número 2 e vou querer calcular o peso número 3. Então, não vou querer tirar essas forças do problema. Nesse caso aqui, geralmente, a força de reação é que não me interessa. Então, eu vou escolher um ponto para calcular os torques, porque você lembra que torque é força vezes distância. Então, preciso definir um ponto para definir as minhas distâncias. Então, nesse caso, eu vou definir o ponto em cima do R. Porque, olha só, povo de Deus, você sabe que torque igual a força vezes distância. Mas qual é a distância aqui entre a força e o ponto? Zero. Então, se nesse caso eu estou escolhendo esse ponto aqui, e a força que está aqui em cima desse ponto, a distância é zero, então o torque da força R em relação a esse ponto vai ser zero. Então eu posso eliminar essa força do problema e vai embora. Ela não vai participar do equilíbrio de torques. Tudo bem? E 3. Torques que fazem a barra girar para um lado, elas vão para um lado, e torque que faz a barra girar para o outro, vai para o outro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o peso número 1 faria a barra girar para esse lado, o peso número 2 também faria a barra girar para esse lado. Então, o torque desse cara mais o torque desse cara vão ficar de um lado da equação. Já esse peso número 3, em relação a esse ponto, faria a barra girar para esse lado aqui. Certo? Ela vai tombar para cá. Então, nesse caso, o torque desse peso número 3 vai ficar do outro lado da equação sozinho. A gente vai ver uns exemplos agora para ilustrar isso. Então, faz esses 3 passos. Primeiro, desenha as forças que estão atuando no corpo. 2, escolhe um ponto para o cálculo dos torques. Nesse ponto, aquela força é eliminada. 3, os torques que fazem a barra girar para um lado vão para o lado da equação e que fazem girar para o outro vão para o outro. Vamos ver o exemplo, que é o macete dos 2 torques. Tá? Então, primeiro, eu vou desenhar as forças que atuam no corpo. O primeiro é o peso, está puxando o bloquinho azul para baixo, e ali o bloquinho roxo, o peso para baixo também, mais a força de reação, certo? E aí, mais uma vez, torque igual a força vezes distância. Por exemplo, nesse problema, ele poderia ter me dado a massa do bloquinho azul e pedido para calcular a massa do bloquinho roxo. Então, eu preciso do peso 2 e preciso do peso 1. O que não me interessa aqui é a reação. Então, agora eu vou escolher um ponto para calcular o somatório dos torques igual a zero. E aí, se eu escolher esse ponto aqui, como a distância entre a força e o ponto que eu escolhi é zero, o torque desse cara vai ser zero, eu vou eliminar ele do problema. E aí, quantas forças sobraram, povo de Deus? Sobraram 2, o peso número 1 e o peso número 2. Quantos torques eu vou ter? Torque do peso 1, torque do peso 2. São 2 torques só? Sim. Então, aqui entra o macete dos 2 torques. É só você igualar os 2 torques. Então, o torque do peso número 1 vai ser igual ao torque do peso número 2. Olha que moleza. Então, nem precisa se preocupar.
Depois do procedimento, depois que você escolheu o ponto, você viu que só sobraram 2 forças, você só vai ter 2 torques. Um igual ao outro. Acabou a história. Não precisa ver se roda para um lado, roda para o outro, se é positivo, negativo, soma igual a 0. Só nessa confusão aí acaba errando um sinalzinho e já erra tudo, tá? Então só fazer esse macete e pronto. Mas se eu tiver 3 torques, 3 ou mais torques, por exemplo, aquele exemplo inicial que a gente viu. Peso número 1, peso número 2, peso número 3, mais a reação, tá? Mais uma vez, por exemplo, ele poderia estar pedindo essa distânciazinha aqui. Então eu quero esse aqui ele vai me dar, esse aqui ele vai me dar. Então a reação vai ser o cara que eu vou eliminar do problema. Então vou escolher aqui o ponto. E aí, mais uma vez, esse torque aqui vai ser 0, ele vai morrer. Quantas forças sobraram? P1, P2, P3. 3 forças. Quantos torques eu tenho? 3. Então agora eu tenho que tomar cuidado. E repare que esse peso número 1 aqui vai fazer a barra girar nesse sentido. Certo? O peso número 2 também vai fazer a barra girar neste sentido. E o peso número 3 vai fazer a barra descer, né? E obviamente girar nesse sentido, que é o sentido horário. Certo? E aí o que a gente viu? Os torques que fazem a barra girar para um lado vão para o lado. E o torque que faz a barra girar para o outro lado vai para o outro lado. Então eu posso fazer o torque de 1 mais o torque de 2 é igual ao torque de 3. Olha que maneiro. Viu? E simples. Não preciso me preocupar com questão de anti-horário é positivo, horário é negativo, que o professor ensina, confunde a nossa cabeça, a gente acaba errando o sinal. Fazendo esse macete, gira para um lado, vai para um lado, gira para o outro, vai para o outro. Acabou a história. Tá bom? Então agora a gente vai fazer exercício para ilustrar isso na prática. Como é que você faz isso dentro das questões, que é exatamente executar esses procedimentos. Tudo bem? Bom, querido, então é isso. Ah, tem um videozinho aqui para mostrar? Acho que tem, hein? Oh my goodness. Ah, tem um videozinho aqui para mostrar para vocês. Olha que legal. Aqui uma barrazinha, um corpo extenso. Aí o cara vai lá e coloca aqui obviamente um pezinho, vai desequilibrar, né? Você vai ter aqui um torque, força, peso vezes distância em relação a esse ponto. Vai fazer a barra desequilibrar para o lado esquerdo. Então ela rotaciona para cá, né? Nesse sentido. Aí o cara vai colocar agora um pezinho, mas repara que não equilibrou. Ó, não equilibrou porque essa distânciazinha aqui é maior. O peso é igual, só que essa distância aqui é maior. E aí você lembra que o torque ele depende de 2 fatores, né? Ela depende da força que a gente faz e depende da distância até o ponto que a gente está estudando. Então, como essa distânciazinha aqui é maior do que essa, o torque do lado esquerdo vai ser maior do que o torque do lado direito e ele tomba o lado esquerdo, tá? Então, agora para o cara equilibrar, já que ele está perdendo na distância, ele vai colocar mais um pezinho ali, ó. Olha que legal. Oh, beleza. Agora equilibrou. Porque agora, você vê que aqui essa distância é o dobro dessa, né? Então, como essa distância é o dobro dessa, eu tenho um torque 2 vezes maior aqui do que aqui. Aí ele bota um outro pezinho para dobrar a força, né? Já que ele está perdendo na distância, ele dobrou na força. Então agora com 2 pezinhos aqui, ele consegue igualar o torque. Então o torque desse lado de cá é igual ao torque desse lado de cá. E aí você consegue manter a barrinha em equilíbrio. Show? É sensacional. Bom, queridos, então é isso. Fechamos aqui a nossa aulinha de equilíbrio. Agora vamos ver exercícios pra caramba, que tem vários aí exercícios desse tipo. Com certeza seu professor vai gostar muito de colocar isso na sua prova, no seu simulado, no seu teste. E é isso aí. Você está no Física com BF, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um likezinho no vídeo, para que a gente continue fazendo com muito amor e carinho essas aulas para vocês. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.